Olá, tudo bem? Sextou! Sextou! Sextamos com aula de geografia. Então eu quero que vocês façam a leitura da página, começando pela página 80. Vamos juntos? E aí eu vou falando para vocês as partes que é importante que vocês grifem, tá? Coloca aí uma hashtag Dica da Grace. Vamos lá. As regiões brasileiras. O Brasil está localizado no continente americano, melhor dizendo, na América do Sul. Grifem, para ninguém esquecer que nós estamos na América do Sul, hein? É um país muito grande, tem mais ou menos 8 milhões de quilômetros quadrados. Isso significa que há nele uma grande diversidade de paisagens, florestas, campos, lugares mais úmidos, lugares mais secos. Dentro do Brasil, lembra que nós falamos nas outras aulas, nas anteriores, que a diferença que dá entre uma região e outra? Dentro do Brasil, nós temos várias regiões, algumas mais úmidas, outras mais secas, com mais floresta, com menos florestas, com mais campos, com menos campos. Então, por isso que agora nós vamos trabalhar individualmente cada região do país, tá bom? As atividades desenvolvidas são variadas. Há lugares em que predomina a agropecuária, outros em que que são menos urbanizados, menos pessoas, e há lugares com bastante indústrias e serviços variados. Existem diferenças nas condições das vidas das pessoas, com acesso à educação ou saúde. Essa diversidade impõe atender à necessidade de toda a ordem para o desenvolvimento e integração dessas áreas e das pessoas que nelas vivem. O Estado, que é a organização política, precisa coletar informações sobre as realidades presentes em seu território, para que possa orientar-se e organizar suas ações, visando ao bem comum, ou seja, oferecer ou garantir o que é direito de todo cidadão. Com esse objetivo, foi criado em 1934 o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que só começou a funcionar a partir de 1936, ligado ao governo federal da União. O IBGE é responsável por fazer levantamento sobre a população. É um censo demográfico. Eles vão fazer pesquisas com as pessoas para entender o que cada pessoa precisa, o que cada região precisa, o que cada cidade precisa. Hoje, por exemplo, eles fazem essas pesquisas em torno do corona, né? Do que a gente está vivendo atualmente. Então, como é que você sabe o que cada pessoa precisa em cada região, em cada bairro? Entrevistando essas pessoas. Agora acontece muito por telefone. Então, quando a gente fala assim, o censo do IBGE, então eles pesquisaram lá, eles entrevistaram 1.000 pessoas e fazem essa pesquisa com essas 1.000 pessoas para ter mais ou menos uma base. Por isso que o IBGE não é 100% certo, porque você tem muitas, milhões de pessoas e você só entrevistou 1.000. Então, você faz mais ou menos uma base do que as pessoas precisam. Página 81. Os dados permitem aos municípios, estados e à União reconhecerem melhor o país, as pessoas que nela vivem e as formas como elas trabalham e produzem riqueza. Assim, é possível criar tanto estratégias, que são as políticas públicas, que cuidem das questões mais básicas, saúde, educação e geração de emprego, quanto programas que visem o desenvolvimento das diferentes áreas do país. Para facilitar essa compreensão, especialmente para a União, que gera programa para atender todo o país, o IBGE criou uma nova divisão do território, utilizando os aspectos naturais e socioeconômicos de cada região do país. Então, aqui vocês vão observar 2 mapas. Vou colocar a imagem para vocês. O primeiro mapa, ele fala sobre a divisão política. Então, todos os estados aqui. E no segundo mapa, ele fala sobre a divisão regional. Então, eu tenho uma cor para cada região. Nós temos 5 regiões no país. Começando lá de baixo. Região Sul, região Sudeste, que é onde nós ficamos, São Paulo fica. Região Centro-Oeste, região Nordeste e região Norte. Na página 82, nós veremos todas as regiões e a especificidade de cada uma delas, então a característica de cada uma delas, tá certo? Na região norte, por exemplo, olha, tem imagem aqui da floresta, a riqueza vegetal, que é a madeira, e a manifestação cultural, que são as festas de lá do norte. Aqui eles estão falando sobre o Festival de Parintins, que são a dos bois.
Na região Nordeste, ele também explica sobre a região Nordeste, fala sobre a vegetação, que é a caatinga, fala sobre as praias que são muito visitadas. Então, o Nordeste é conhecido por ser visitado nas férias, né? Ah, pra onde você vai em julho? Vou pro Nordeste. Vocês mesmos já me falaram várias vezes, né? Que já visitaram as praias do Nordeste. Então, lá tem muitas pousadas, tem muito hotel, tem muita barraquinha de quiosque. Por quê? Porque tem muitos visitantes de dentro do país mesmo, de outros estados, e também de fora. É assim que eles conseguem manter empregos e manter a estabilidade do estado. Também fala aqui sobre a festa junina de Caruaru. A festa junina no Nordeste é uma festa muito tradicional, então todos esperam muito pela festa junina, porque são festas grandes e que envolvem a população. Na região Centro-Oeste, eles falam muito sobre o Cerrado e o Pantanal. A região Centro-Oeste é, inclusive, onde fica o Distrito Federal, que é onde fica localizado, lá onde os políticos fazem as reuniões e tudo mais. A região Sudeste, que é onde nós moramos, em São Paulo, é conhecida como uma área industrial. Então, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, tem muitas empresas e tem muita gente em pouco espaço. Então, demograficamente, se vocês olharem as pessoas por metros quadrados, então, lembra que nós conversamos? Em casas as pessoas moram num espaço e é uma casa que uma família mora. Aqui em São Paulo, na região Sudeste, de forma geral, tem muitos prédios. Então, num espaço que caberia uma casa, tem um prédio, um em cima de uma casa, em cima da outra. Então, tem muito mais gente morando num metro quadrado, num espaço, do que em outros lugares que tem uma casa aqui, uma casa lá. Então, aqui em São Paulo tem muitas pessoas, e aí por isso que a gente tem muito trânsito, por isso que a gente acaba tendo muita poluição. Aqui eles falam do carnaval, carnaval de São Paulo, carnaval do Rio de Janeiro principalmente, é um marco, aí todo mundo olha, observa e espera essa data, porque é deslumbrante. Fala sobre a concentração da população, que é o trânsito e quantas pessoas tem na rua. E, por fim, tem a região sul, que é a região mais fria, lá embaixo, no nosso mapa. Eles têm uma diversidade e tradições que vieram desde os imigrantes. Então, tem bastante imigração, teve bastante imigração, principalmente dos alemães lá no sul, e eles ainda vivem essa cultura. Então, tem aqui a festa alemã do Oktoberfest, e eles falam sobre a agricultura familiar no sul, que também é ainda muito forte. Então, lá eles vivem bastante de agricultura. A partir de todas essas informações, vocês vão ler o texto com calma, com cuidado, com atenção, e vão responder a página 87 até a página 90. Aqui na página 89, ele pede que, mediante as siglas, vocês falem quais são as cidades que compõem cada estado, tá? Isso aqui vocês vão encontrar também naquele mapa, naquele bolinho de mapas que eu enviei para vocês que os pais devem ter pego na escola quando entregaram as avaliações, tá? Então, lá tem todas essas informações. No texto, no mapa da página 81 também tem, mas ele é bem pequenininho e ele não fala sobre as siglas. Mas nessa pastinha de mapa que os pais pegaram no colégio, tem todas as siglas e todas as cidades de cada região, certo? Bom trabalho para vocês!